Então, primeiramente, meu boa noite a todos, né? Mais uma live do Corém Paraná, né? Mais uma quarta-feira recebendo pessoas especiais. Essa quarta-feira ela é um pouquinho mais especial pelo fato de abraçar, acolher colegas nossos da região sul, né? Então estão aqui conosco no Rio Grande do Sul a professora Rosália Figueiredo Borges, enfermeira, aromoterapeuta, doutora em educação, docente de graduação em enfermagem e do mestrado profissional Unicinos. Minha terra, professora Solar de Caxias, é pertinho de São Leopoldo, hein? Então estou pertinho de ti, de Porto Alegre, né, também. Coordenadora do Laboratório de Estudos em Saúde Integrativa, membro do Grupo de Trabalho de Formação do Observatório Nacional das PICs e membro da diretoria da PENA. A professora Adriana Remião Luzardo, de Santa Catarina, enfermeira, mestre em Reiki e terapeuta em barras de Access. Acho que falei certo. Access. Coitado, quem não fala outra língua, a gente passa um pouquinho de vergonha. Aguentem, meus colegas, não é? Peço o entendimento. Doutorado em enfermagem, MBA em gestão de saúde, especialista em gerontologia, coordena o Laboratório de Inovação e Tecnologias em Saúde da Universidade. Qual é a universidade, professora? Federal? Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó. Ah, Chapecó, Campus Chapecó, ok. Onde atua com as PICs. E o nosso colega aqui do nosso estado, Paraná, professor Adriano Bichilhari, enfermeiro e hipnoterapeuta. Vou adiantar, ele confessou que os olhos dele brilham quando ele aborda esse tema, e eu espero que consiga o conjunto da obra, junto com o professor Adriano e mais os nossos colegas, que outros olhos brilhem também, não é? Doutor em enfermagem, professor do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, não é? Bem-vindos, obrigada, professores, por terem conseguido um espaço na agenda. Foi um tema trazido pelos inscritos em outras lives, de maneira que a gente abordasse um pouco das PICs, esclarecesse, informasse, não é? E eu tenho certeza que esse momento que reúne pessoas com expertise da área e principalmente da nossa região, tenho certeza que vão conseguir sensibilizá-los de forma suficiente, né? Para que, quiçá, a gente tenha mais gente envolvida nessas práticas, que não são poucas. Quantas, professor Adriano, o senhor falou? 29? 29? Então, 29 práticas. É claro que a gente não vai conseguir abordar tudo isso em uma live, mas que a gente deixe, no mínimo, né, professores, um gostinho de quero mais, né? Essa é a grande provocação da noite de hoje. Então, inicialmente, nós vamos passar a palavra para a professora Rosália, do Rio Grande do Sul, Unicinos. Por favor, professora Rosália. Doutora Rosália. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com os nobres colegas, e em especial agradeço ao Corém, né, por essa oportunidade de estar abordando um tema tão significativo e tão relevante. Antes de colocar a minha apresentação, eu não ia fazer uma apresentação, mas achei oportuno pela sensibilidade ao tema e pela possibilidade de dar visibilidade às práticas integrativas. Eu, por muitos anos, e muitos colegas me conhecem na área de gestão, trabalhei muitos anos como gestora, e aos últimos anos eu me encantei pelas práticas integrativas, justamente porque eu estava acompanhando o sofrimento dos nossos profissionais e dos nossos colegas. E fui para a aromaterapia. E pela aromaterapia eu me descobri que eu posso fazer muito mais dentro do trabalho da gestão. E que nós podemos usar a aromaterapia dentro do hospital e também, por que não, com os colegas. Então, vocês me permitem, eu vou fazer a apresentação rapidamente, porque a gente precisa, né, como bom professor, dar uma contextualizada nas questões das práticas. A gente tem muitas evidências científicas e eu preciso mostrar a que pé nós estamos, como nós estamos, para onde nós queremos ir com as práticas integrativas. E pensar também na possibilidade, justamente,
colocar aqui meu material? Um momento. Justamente para que a gente possa entender um pouco mais desse significado, né, do que é o cuidado integral e de toda a nossa essência de trabalho. Estou tentando colocar aqui, mas ele não está entrando. Só um momentinho, por favor. Saibam todos, a gente tem a assessoria aqui da informática do Corém Paraná e das duas jornalistas, o Felipe da informática, assessor, e a Flávia e a Quitéria. É uma conversa, fiquem bem à vontade. Ele não está entrando no material. Mas, enfim, o que eu queria trazer para vocês, independente do material, uma pena, mas, enfim. Não tá querendo que ela tente sair de novo? Quer tentar sair, professora Rosário? Eu acho que é melhor. De novo, tenta, que antes deu certo, né? A gente, para quem está nos escutando, nós testamos antes, né? Diz que essa é a questão da ferramenta, não é? De vez em quando ela dá certo, daqui a pouco ela não dá. Já aconteceu de eu ficar sem a participante, a convidada principal, e a internet caiu e eu fiquei aqui olhando para o pessoal e tentando, no mínimo, remediar a situação. Então, essa ferramenta, às vezes, nos prega uma peça, né? Mas tudo bem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliar, você tem uma coisa que sabe, é dançar conforme a música. Exatamente. Né? Então, já estou aí de volta. Diga, professora. Agora vamos tentar de novo. Veja, com tranquilidade. Mas não entrou de novo. Não. Ele não aparece. Mas, enfim, o que eu queria colocar para os colegas, tá? Eu acho que é importante contextualizar um pouco que cenário é esse que nós estamos vivendo. Primeiro, entender que as práticas integrativas, elas são recursos terapêuticos que possuem uma ampla visão do processo saúde e doença, em que nós estamos falando da integralidade do cuidado. A Organização Mundial da Saúde, ela já denomina como medicina tradicional e complementar e alternativa, e nós passamos muitos anos pensando muito no modelo biomédico. E hoje a nossa intenção é que a gente amplie um pouco a visão do cuidado para um olhar diferenciado, um olhar com mais significado, eu diria, pensando, né, especificamente como nós fazemos a nossa essência de cuidado. Então, para vocês entenderem que existe uma política nacional. A Política Nacional de Práticas Integrativas, ela foi implementada em 2006. Em 2006, nós tivemos o reconhecimento de 5 práticas integrativas, entre acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e termalismo. Em 2017, entrou mais 14 práticas integrativas. Aí vai desde arte-terapia, reiki, Shantala. Shantala o pessoal usa muito na materno-infantil. Musicoterapia, quem não gosta de música, quem não pode, né, a gente tem muitos trabalhos, inclusive, dentro dos hospitais com a questão da musicoterapia, né? A yoga, entre outras práticas integrativas. Em 2018, nós entramos com mais 10 práticas integrativas, tá? E aí entrou a aromaterapia, né? Como reconhecimento dentro do Sistema Único de Saúde. O que eu quero dizer para vocês? Que as práticas integrativas, elas estão hoje no Brasil representando 54%, né, dos municípios brasileiros. Elas estão sendo incorporadas, distribuídas nos 27 estados do nosso Brasil, enfim, do Distrito Federal. Hoje nós temos, em média, 3.024 atendimentos individuais no Brasil. Isso já é bem expressivo. E a distribuição dos serviços em práticas integrativas por cada nível de complexidade, para a gente situar um pouquinho, elas iniciaram, o berço das práticas, ela começa na saúde coletiva e já está avançando nos hospitais. Então, nós temos aí, gente, em torno de 78% na atenção básica, uma média de 18% na média complexidade e 4% nos hospitais. E aí, nos hospitais, a gente tem um trabalho lindo de várias colegas aqui do Rio Grande do Sul, trabalhando nos cuidados paliativos, trabalhando na oncologia, entrando com bastante força. Então, nós estamos hoje em torno de 2 milhões de atendimentos de práticas integrativas nas UBSs e mais de 1 milhão de atendimentos de medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura, tá?
em torno de 85 mil fitoterapias, né? E 13 mil homeopatias. Então, a gente está situando num grande movimento de transformação de paradigmas. Nós passamos e fomos formados no modelo biomédico e estamos nos ressignificando para um novo olhar acerca do cuidado. E a enfermagem ela tem que estar ligada a esse novo olhar, vamos dizer assim, de como nós podemos situarmos enquanto profissionais e estarmos, né, adentrando dessas práticas terapêuticas. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o governo estimula a pesquisa e a adesão dessas práticas pelo Centro Nacional de Medicina Complementar Integrativa. Há um investimento forte, né, em pesquisa nessa área. Outros dados importantes que eu posso passar para vocês, né, a questão também de cada atendimento, né, um dos mais fortes é a acupuntura. A gente tem em torno de 700 mil atendimentos, 227 mil consultas individuais, entre outras a auriculoterapia também, 142 mil procedimentos, e yoga, 35 mil sessões. Então, o que a gente está vendo é um universo vindo com força para a enfermagem. A enfermagem ela sempre esteve muito próxima das práticas integrativas, só que ainda não com tanta força como deveria, né? Eu, há pouco tempo, fiz um curso de ozônio e estou indo para o caminho da ozonioterapia, entendendo que eu posso ampliar a minha forma de cuidar como enfermeira, né? Não só como a questão que o colega, antes de nós entrarmos na live, o colega estava falando da questão do empreendedorismo, né? Mas também que a gente possa fazer um trabalho diferenciado na nossa linha de frente, que a gente possa ampliar o nosso cuidado, trazendo outras terapias para que esse paciente tenha uma resolubilidade do seu caso com mais efetividade, tá? Aqui no Brasil, a gente teve vários movimentos muito fortes em relação a congressos. O primeiro congresso brasileiro internacional aconteceu no Rio de Janeiro, em 2018. Depois nós tivemos aí o segundo, o Congrepix, e o terceiro foi em Sergipe, tá? E para quem tem interesse em trabalhar um pouquinho mais com as práticas e eu diria estudar um pouco mais as práticas, nós temos um portal na Bireme, na Bireme Opas. No próprio portal da Bireme, vocês poderão acessar esse portal e colocar MTCI, e vocês vão identificar que no próprio portal a gente pode fazer uma varredura de estudos e evidências científicas falando das práticas integrativas, de todas as 29 práticas. Isso é importante ressaltar. Então, hoje a gente pode buscar estudos mais duros, inclusive, que tratam sobre as práticas. O nosso objetivo aqui dessa live também, além de sensibilizar os nobres colegas, é que a gente possa fazer um olhar mais atento ao nosso cuidado, né? Como nós estamos nos posicionando como profissionais. Nós estamos com vários colegas trabalhando na linha de frente e eu confesso para vocês que é uma preocupação muito grande. Eu não estou na linha de frente diretamente, eu vou para campo de prática profissional com os meus alunos, mas a gente vivencia isso diariamente com os colegas, a gente acompanha o sofrimento dos colegas, e eu gostaria de apresentar para vocês a rede colaborativa, que são 6 instituições envolvidas, né? Que nós estamos, junto com o Conselho Nacional de Saúde, fazendo atendimento aos profissionais que estão trabalhando na pandemia do Covid-19. Então, nós somos 6 instituições envolvidas nessa rede colaborativa, e é uma ação interinstitucional, e que a nossa intenção dessa campanha é justamente proteger o trabalhador, e a trabalhadora é proteger o Brasil. Esse é o slogan do Conselho Nacional de Saúde, em que nós estamos presentes. Nós somos uma equipe de coordenadores, eu faço parte dessa equipe de coordenadores, e dentro dos coordenadores nós temos a professora Daniela Dalegrave, da URGS, que coordena o projeto, a professora Eliane Rabin, da UFPA, o professor Alfeu, que é da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Porto Alegre, a Vanderleia, então, trabalhando com o projeto de extensão e educação popular, e a professora Márcia Jacobsen, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Então, são 6 instituições envolvidas,
a nossa plataforma é o revirasaúde.com. Nós temos mais de 90 profissionais de saúde, né? E terapeutas, poderão atender os profissionais de saúde, tá? E esses profissionais, então, estão aí para fazer frente com as práticas integrativas. Gente, é muito importante que a gente se sinta parte, no momento que nós estudamos com tanta força o cuidado, que a gente possa nos cuidar nesse momento, que a gente possa fazer esse apoio para vocês, né? Sintam-se bem acolhidos em vir pedir esse atendimento. Nós não somos deuses e rainhas, nós somos pessoas que precisam também de um momento especial para poder continuar nesse cuidado. Então, a nossa rede colaborativa de práticas já tem aí em torno de 203 atendimentos, né? No nosso site, vocês poderão acessar o revira.com, vocês poderão, no site, pedir atendimento, tem um linkzinho para pedir o atendimento. Nós temos um mapa do Brasil, como nós estamos atendendo em todo o Brasil, com esses 90 profissionais, vocês poderão clicar na região e selecionar o profissional e a prática integrativa que mais vocês acharem conveniente para o seu momento, tá? A intenção é que a gente possa fazer esse atendimento, essa acolhida é gratuito, né? Nós nos reunimos enquanto instituições, né? Eu enquanto Unicinos, a UFPA, enfim, todas as nossas colegas, para que a gente pudesse fazer esse momento de acolhida aos colegas. E eu acho que é importante que a gente pense nessa possibilidade de atendimento assistencial e, por que não, pensar no autocuidado. E a minha fala potente nesse momento é como nós, profissionais, podemos nos cuidar diante de uma situação tão grave e tão difícil que é vivenciar, o que nós estamos vivendo como a pandemia do Covid-19. Então, nós temos que unir forças, os nossos saberes científicos e humanos, porque nós trabalhamos muito bem com o humano, né? Nós aprendemos a lidar, né, com o nosso cuidado, o nosso olhar sensível, né? E que isso seja uma grande fonte de inspiração para que a gente realmente possa ajudar os colegas que estão na linha de frente. Então, eu quero convidá-los para participar conosco do revira.com e que a gente possa ofertar esse cuidado para vocês. Vocês merecem serem cuidados. Nós estamos aqui para isso, né? E também pensar na possibilidade, por que não, daqui para frente, a gente intensificar a nossa fala, né, Simone, em relação às práticas integrativas, certamente, que nós, profissionais, possamos também fazer um olhar diferente em relação às práticas. Nós temos que pensar que a assistência do jeito que ela está, nós não estamos dando mais conta. E nós estamos percebendo que a população precisa de um atendimento para além do que nós já vivemos. As pessoas precisam, nós temos a questão da saúde mental dessas pessoas, nós precisamos fazer um olhar diferente. Nós temos a questão da espiritualidade, que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora no último congresso, abordou a questão da espiritualidade. Então, como nós, profissionais de saúde, como nós, seres humanos, podemos nos encontrar com um novo olhar em relação ao cuidado. E que nós possamos também ofertar, não só na atenção primária em saúde, mas fazer um trabalho diferenciado nos hospitais. E aí eu digo para vocês que muitos hospitais que têm certificação internacional já estão buscando as práticas integrativas como um movimento integrador, complementar aos tratamentos convencionais. Então, nós temos que fazer um olhar diferenciado. Até onde, como nós podemos fazer uma assistência integral, humanizada e efetiva. E que o nosso paciente se sinta realmente atendido. E aí, um desabafo meu como enfermeira, de tantos, né, com a minha experiência profissional, ainda eu não sinto que nós estamos, né, trabalhando com uma potência maior em relação ao cuidado. Eu diria, nós precisamos ocupar esse espaço, precisamos cuidar de uma forma muito mais ampliada.
e a enfermagem ela tem experiência de sobra para conseguir fazer isso acontecer, não só na PS, como eu digo, as PICs elas nasceram da atenção primária em saúde, mas elas já estão avançando com força nos hospitais, e por que não o enfermeiro montar uma clínica, ter uma clínica própria para fazer esses atendimentos assistenciais. Então, fica o convite, eu vou passar então a palavra, né, porque eu não posso tomar o meu espaço também, deixar a palavra para os colegas. Né? Obrigada, professora Rosália, delícia de escutar, não é? Uma gaúcha aí, mais uma gaúcha para a gente abraçar. Agora veio o paranaense e depois vem a catarinense. Emprestada, né? Porque ela tu és da onde, Adriana? Tu és gaúcha, né? Sou de Porto Alegre. Então, é uma gaúcha emprestada para Santa Catarina, a Helga. Catarinense de coração. Catarinense desde 2006. Nossos presidentes dos Coréns, tanto do Rio Grande do Sul, Daniel, quanto Helga de Santa Catarina, obrigada por estarem presentes conosco, não é? Professor Adriano, com o senhor a palavra. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, professora Rosália, pela sua explanação. Eu gostaria de iniciar dizendo que são 29 PICs, e as PICs, elas fazem parte, então, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E essa Política Nacional, ela foi tendo várias adequações nesse período aí de pouco mais de 10 anos. E várias PICs foram entrando, foram sendo incluídas, mas ainda faz-se necessário hoje que a gente evolua muito nesse campo. Eu trago aqui o primeiro objetivo descrito pela Política Nacional: incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Então, esse primeiro objetivo tem tudo a ver com o que a professora Rosália iniciou a sua explanação. Nós devemos realmente buscar tudo isso. Estamos fazendo isso? Ainda não. Então, há um vasto caminho a ser percorrido por nós da enfermagem para que isso seja, enfim, implementado verdadeiramente. E não há como a gente fazer isso sem o apoio do COFEM e do COREM. Então, muito obrigada, Simone Peruso, por essa sua oportunidade que você está nos dando de levar um pouco mais disso a todas as pessoas, a todos os enfermeiros, a toda a classe da enfermagem. E as PICs, então, elas devem ser estudadas com profundidade e adequado todo o seu potencial. Então, os profissionais que são vinculados à enfermagem e as PICs, como eu dizia antes, existe um vasto campo aí, principalmente no empreendedorismo. Eu dizia da minha experiência, né? Enquanto enfermeiro, atuando em 2 locais, um hospital e num pronto atendimento, que estava lá abandonando a minha saúde em prol de ter um emprego a mais. E dentro da minha especialidade, do mestrado, doutorado, especialização da saúde mental, eu descobri a hipnose, a hipnoterapia, que tem tudo a ver com as condições de saúde mental. E eu fiz eu fiz várias formações de hipnoterapia, e eu descobri ali numa sessão de hipnose que eu fiz, eu tinha desenvolvido uma depressão, um quadro depressivo, e após uma única sessão de hipnoterapia, eu eliminei a depressão, eu descobri o que era a causa. E aí eu abro um parênteses, dizendo que muitas pessoas, elas acreditam como se soubessem qual é a causa da ansiedade, da depressão, do medo delas, quando na verdade o que a gente percebe é a gota d'água. O que é a gota d'água? É quando suponhamos, a gente tem um copo ali e a gente vai pingando várias gotinhas, vários momentos, vários comportamentos, vários sentimentos durante a vida toda. E há um momento específico quando uma última gotinha pinga e faz com que o copo transborde. E normalmente, de forma racional, a gente
acredita que aquilo ali foi a causa. Na verdade, não foi. Na verdade, o copo já estava transbordando, o copo já estava cheio e essa última gota fez com que a gente transbordasse. Então, existem várias outras causas. E o que as práticas integrativas complementares fazem? Eu falo especialmente da hipnoterapia, mas eu também tenho uma proximidade maior com a constelação sistêmica familiar. E eu percebo que está tudo interligado. E quando você trabalha as causas, você consegue resolvê-las, você consegue eliminar muitas vezes as doenças. Então, onde que eu quero chegar? Que independente de qual seja a PIC, qual das 29, que elas trazem muita resolutividade e elas são complementares, ou seja, não há uma que seja superior às demais, não há uma que seja melhor que as demais, todas estão aí à disponibilidade. E se você é estudante de enfermagem, ou se você está atuando, já é um trabalhador, você fala, poxa, eu estou cansado, sou saturado no meu mercado de trabalho, eu não queria mais trabalhar no hospital, ou na UBS, ou numa clínica. Então você tem aqui, pelo menos com as PICs, você tem 29 possibilidades de mudança na sua atuação profissional. E isso respaldado pelo Corém, respaldado pelo COFEM. Então, vá em busca de uma dessas especialidades. Você pode, como disse a Rosália, montar o seu próprio consultório. Você pode atuar como um terapeuta diante disso. E aí eu venho trazer também a minha experiência, não só de pesquisador, mas como um dos voluntários, desses 90 voluntários que a Rosália disse. Eu sou um desses, estou lá oferecendo a telemedicina, né? O teleatendimento. O que é o tele? É a distância. Então, nós estamos atendendo à distância para as pessoas que nos procuram lá no Revira Saúde. Então, você digita aí no Google, revirasaude.com, você vai encontrar, tem o passo a passo ali de como você localizar o terapeuta que você busca apoio. Então, hoje é importantíssimo você dizer, olha, não estou bem, eu preciso de cuidado. Quem pode me ajudar? Então, diante dessa pandemia da Covid-19, surgiu essa necessidade de levar algo a mais para as pessoas. E surgiu lá no Rio Grande do Sul, estendeu automaticamente para Paraná e Santa Catarina, e depois deu um boom para o país todo. Então, hoje são vários estados, vários terapeutas de vários estados que fazem parte. Mas cada um com a sua prática, cada um com a sua PIC, está à disposição das pessoas. E muitas vezes, o que acontece? Essa informação desse serviço que é disponibilizado não chega às pessoas a quem deveria chegar, não chega aos profissionais que estão lá na linha de frente. Então, esse espaço aqui é também para que vocês tenham a ciência desse socorro, desse espaço que vocês têm a mais para buscar um auxílio, buscar o tratamento, buscar um apoio para tratar as doenças de vocês. Me coloco à disposição, levando técnicas, ferramentas da hipnose, da hipnoterapia para auxiliar vocês. E o que deve ser ressaltado nisso também? A questão do estudo e da pesquisa em PICs. Então, nós estamos fazendo aqui um movimento que é de levar o conhecimento da enfermagem, da classe de enfermagem, todas essas PICs. São 29 campos de pesquisa, 29 campos de atuação, além de todos os já consolidados dentro da enfermagem. Então, é muito vasto o que deve ser, o que pode ser construído para ressaltar ainda mais o conhecimento teórico-científico que a enfermagem trata. É um conhecimento, é uma disciplina que é científica, mas que toma a parte teórica e a parte prática também para construir esse conhecimento. Então, tá aí para você que diz, olha, não sei mais o que fazer, eu queria mudar, fica a sugestão para você que você tem uma possibilidade enorme de cuidado. Então, encerro a minha parte dizendo que tudo que a mente pensa, a mente pode conquistar. Então, se você deseja ter uma prática diferenciada, imagine você fazendo essa prática diferenciada, busque meios para que isso aconteça e você vai ver como em muito pouco tempo você vai ter uma diferença na sua prática. Obrigado. Obrigada, professor Adriano, né? Mostra as possibilidades, né? As possibilidades dentro da profissão que abraçamos,
outras possibilidades. Uma vez bem colocado pela professora Rosália, a gente foi formado pelo modelo biomédico em cima da questão da doença e às vezes realmente nos falta essa visão ampliada, não é? Inclusive abraçando a questão do autocuidado, não é? Que acho que a gente cuida dos outros e o que a gente menos faz ou sabe é se autocuidar. Professora Adriana, agora com a palavra, por favor. Então, primeiramente, quero agradecer, né, ao Corém, agradecer a Simone pelo convite, agradecer também às colegas da rede colaborativa, a qual agora eu me integro, agradecer a colega Vanderleia, né, que me apresentou, me trouxe essa rede, apesar de gaúcha, apesar de conhecer a Daniela, né, que acho que estudamos no mesmo lugar também, hoje ela é professora lá, e eu sou professora na Universidade Federal da Fronteira Sul em Chapecó, mas eu lembro bem da Daniela, mas ainda não estava envolvida com a rede colaborativa, talvez porque estivesse, né, e estou atuando em Santa Catarina um pouco mais voltada para as PICs no entorno dos projetos da universidade e da Rede Municipal de Saúde de Chapecó. Então, agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir, e vou tentar colocar um pouco, né, da minha experiência e tentar contribuir também com o que os colegas trouxeram, a Adriana e a Rosália. Já agradeço muito por estar aqui com vocês e também a todos que nos assistem, nos ouvem, né, nesse momento. Começaria falando um pouquinho, então, da minha formação, que então foi no Rio Grande do Sul, como a Simone disse no início, eu sou emprestada, né, mas sou catarinense de coração. Desde 2006 estou em Santa Catarina, em Chapecó, na Universidade da Fronteira Sul, desde 2012, onde já, né, tínhamos várias iniciativas nesse sentido. Mas gostaria de falar que a minha formação, me formei em 2002 na enfermagem, porque antes vinha de um curso das humanas, que era filosofia, mudei para a área da saúde porque justamente procurava o cuidado. Então, naquele momento, eu também tive uma formação, digamos, um pouco mais tradicional, mas comecei a descobrir as PICs no sentido mais acadêmico, através do ambulatório da dor, que funcionava no Hospital de Clínicas. Acho que onde eu conheci a Eliane Rabin também, né, que hoje é da rede, também foi ali uma das pessoas. Enquanto eu era estagiária no hospital, eu acompanhava um pouco aquele trabalho que já iniciava ali. Mas dizer também que muito da minha paixão pelas PICs é muito por conta da família também, porque tinha uma avó benzedeira, então convivi, assim, a minha infância foi em torno de algumas práticas populares que, de alguma forma, eu sempre trouxe comigo. Então, encontrando o meio científico e trazendo aquela prática popular, familiar, eu comecei a me forjar, né, nas PICs, juntamente com a formação como enfermeira. Então, fui fazendo licenciatura, fiz mestrado, depois fiz doutorado. Hoje tenho MBA em gestão, que é a área que eu atuo como professora, a área de disciplinas, né? Mas a minha formação, eu queria dizer para o Adriano, começou com uma enfermeira, doutora, que já começava com empreendedorismo, que era uma professora da UFSC, ela aposentou-se, né? A professora doutora Ângela Ghiorzi aposentou-se, então, do Departamento de Enfermagem da UFSC e abriu a sua clínica, né? Muito conhecida, se chama Espaço Lazuli, muito conhecida, e passou, então, a atender como consultório, de forma, né, autônoma, e está aí até hoje, faz assim, atende muitas pessoas, ajuda muitas pessoas, tanto da Universidade Federal quanto do entorno, como pessoas que a procuram mesmo para ajuda. Então, no Espaço Lazuli, fiz toda a minha formação, desde o Reiki 1 até o mestrado em Reiki, com a professora Ângela, é minha mestre Reiki, né? E também fiz as barras de Axis, sempre ao mesmo tempo de outras formações. Eu sempre estava fazendo outra coisa junto com a formação em PIC. Com certeza, ela demanda bastante investimento de energia também,
e de busca, né, de como a gente associar o que antes não era visto como algo científico, algo que pudesse acontecer nas práticas de saúde, com aquele meio tradicional acadêmico. Então, eu sempre me perguntei isso ao longo dos anos. E hoje eu chego aqui, né, tentando colaborar ali com o que o Adriano fala, com a certeza de que nós podemos fazer isso. E mais, nós podemos associar muito mais áreas do conhecimento e de atuação com as práticas hoje. Gostaria de lembrar também que as práticas, elas surgem muito no nosso meio, lá por 2006, já como portaria, mas elas também vêm vindo num ambiente em que as políticas públicas alcançaram uma capilaridade, uma disseminação por conta do ambiente democrático, né? E do ambiente de todas as conquistas que o SUS conseguiu, né? E que a gente conseguiu através dessa capilarização e de todo o trabalho de todos os profissionais e dessas redes, né? Que a Rosália está aqui falando tão bem sobre a rede colaborativa. E dizer que é muito importante que os enfermeiros possam olhar como possibilidade de atuação, como possibilidade de formação, que só assim a gente vai conseguir crescer e vai conseguir disseminar. É importante nos reconhecermos enfermeiros como, né, terapeutas em PICs, numa grande rede que a gente pode, né, cada vez mais estimular enfim, e poder também ter essa rede associada como enfermeiros que estão atuando clinicamente com PICs, com os nossos colegas que estão no meio acadêmico, porque isso é muito importante. E nós vemos isso em Chapecó. Tivemos aí, como a Rosália lembrava, temos iniciativas acontecendo na atenção primária, temos também projetos e professores atuando na atenção terciária. Temos lá um projeto bem interessante da professora Leoni, que acontece no hospital regional, que atende pacientes com câncer, né, os pacientes de oncologia. Temos colegas produzindo nessa área, temos alguns TCCs, então é uma área que na região oeste, em Chapecó, tem grande interesse, né? Mas começou lá em 2012 com algumas professoras que trouxeram essa vontade de disseminar no meio acadêmico. Então, hoje, nós temos assim, vários projetos, atuação de diversos colegas, e em Chapecó nós formamos, então, um laboratório que seria para consulta de enfermagem. Nós transformamos esse laboratório tanto para práticas de simulação, de consulta de enfermagem, de visita domiciliar, mas também de atendimento das PICs para a comunidade, né, acadêmica e também, na medida do possível, a comunidade externa, né, na medida que nós conseguíssemos. Então, tem outros professores com algumas terapias que a gente conseguia atender essa comunidade através de um agendamento, né? Nós tínhamos as nossas atividades e atendíamos como projeto de extensão. Então, o Laboratório de Inovação e Tecnologia, ele é chamado assim porque ele congrega várias práticas de ensino, pesquisa e extensão, onde então nós fazíamos atendimento, fizemos muitos atendimentos desde 2018 para cá, né? Paramos na pandemia e esse ano, né, que não foi possível dar continuidade, mas durante esse período de pandemia surgiram então editais de extensão para que pudéssemos apoiar a população nesse momento, onde então surgiu um projeto de extensão que está ligado a esse laboratório, mas é um projeto que eu tenho coordenado, que ele visa ampliar a imunidade dos idosos durante esse período de pandemia, que é uma das populações que a gente sabe que das mais afetadas em relação aos efeitos do coronavírus. Então, tem vindo a lógica da utilização das PICs para ampliar, né, a imunidade dessas pessoas, em que os profissionais usam o aplicativo móvel para poder veicular essas informações junto dos agentes comunitários, junto dos enfermeiros e até da equipe multidisciplinar em atenção primária nesse momento.
mas a ideia é que a gente possa ampliar, né? Esse aplicativo ele está pronto, ele está sendo utilizado pelos profissionais e em breve vai estar no Play Store para qualquer pessoa baixar. Mas a ideia é que a gente possa utilizar o que antes até o Adriano lembrava, que as PICs, a gente tem que pensar que ela faz prevenção, a gente tem que lembrar da promoção da saúde, a gente tem que lembrar que pode ser feita recuperação utilizando essas práticas, mas eu acho que é interessante a gente pensar que antes nós tínhamos todo esse trabalho da prevenção e muitas vezes se precisava de todas umas ferramentas e utilização de dispositivos para que a gente pudesse chegar, né? Que essas informações chegassem até o usuário. Então, hoje, com o uso das tecnologias, essas informações elas chegam através dessas tecnologias e também por conta da segurança que se tem que ter pelo trabalho que deve ser, em certa medida, à distância. Então, a gente está muito feliz assim, de poder utilizar e congregar vários conhecimentos, né? E agora estar se agregando a essa rede colaborativa que estou à disposição da Rosália e das colegas, né? Para trabalhar e trazer outras contribuições, né, no que eu puder, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que as PICs elas podem estar incluídas nessa nova discussão que está vindo muito forte da inovação e da tecnologia, principalmente por conta do momento da pandemia, para que a gente não fique com aquela ideia que as tecnologias ou o uso de aplicativos ou o uso, né, de grandes ferramentas de inteligência artificial, que também podem acontecer, mas que a gente não perca de vista as tecnologias leves, que a gente não perca de vista todo o ferramental de cuidado que nós temos para fazer. E como vocês falaram no início, que eu concordo plenamente, a enfermagem nunca é demais discutir o cuidado. Às vezes a gente fala que a enfermagem já discutiu demais o cuidado, mas não, está cada vez mais atual e ressignificado. Então, o cuidado que ele possa vir compartilhado, a gestão do cuidado. Aí a Rosália falava que também é da gestão, né, assim como eu, o quanto que a gente pode relacionar a gestão do cuidado, a gestão das PICs, a gestão da inovação e das tecnologias, nos 3 níveis de atenção. E isso é algo que me dá uma certa esperança nesse momento em que eu penso aqui na pós-pandemia, que nós falávamos inicialmente lá. O que esperar desse momento? Eu acredito que a gente poderia esperar coisas, né, boas, né? Não quero ser ingênua. A gente sabe do momento de crise administrativa e política que a gente vive por conta dos orçamentos e por conta do que se espera para o Sistema Único de Saúde em termos de investimento para o ano que vem, principalmente. Mas eu acho que essa seria uma perspectiva muito interessante de nós atuarmos, de nós pensarmos, de atuar em rede, uma rede de áreas de conhecimento, uma rede de políticas públicas e a rede de profissionais que fariam com que isso acontecesse. Então, eu vejo que isso seria uma grande inovação, né? Usar as tecnologias que estão aí, mas nos associar cada vez mais, criando redes que ainda não estão, de fato, sedimentadas e fortalecidas, e que podem ser fortalecidas a partir de nós. Né? E parabenizar aqui as colegas da rede colaborativa, é um trabalho belíssimo, muito necessário nesse momento, e dizer que o fato de estarmos aqui reunidos discutindo isso mostra um pouco dessa esperança que eu tenho de que novos rumos podem vir para o pós-pandemia. Né? Você abre para mim ali, Fê? Ai, obrigada, professora Adriana. Nossa, que responsabilidade, né? Porque eu vou tentar fazer um fechinho, mas eu vou devolver a palavra para as considerações finais de cada um dos meus colegas, não é?
Mas algo que eu quero ponderar e que eu acredito e tenho falado, né, sempre que tenho oportunidade, é que esse momento extremamente difícil, né, com certeza sou a mais velha em termos de tempo de formada, em tempo de atuação, especificamente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, não é? A gente não viveu nem nunca uma pandemia, não é? Vivi a epidemia da AIDS, né? Isso eu vivi ainda no hospital como enfermeira assistencial, mas nada se compara ao momento em que nós estamos vivendo, né? E tenho dito que a gente deve buscar, até por uma questão de qualidade de vida, de sobrevivência, de enxergar essa pandemia como possibilidades, desafios que se impõem, não é? Mediante, inclusive, o desconhecido, né? Nós estamos falando de algo que, nesse momento, sequer tratamento tem. Então, quando a professora Adriana, juntamente com meus colegas, Adriano e Rosália, trazem para nós aqui a questão do ressignificado, né? Então, frente a esse cenário, ele passa a ser propício, eu quero ser corrigida pelos doutores, não é? A possibilidade de ressignificar o assistir da enfermagem, né? Realmente criada, formada no modelo hospitalocêntrico, em cima da questão doença, né? E onde as PICs aparecem como um recurso terapêutico capaz de equilibrar essa questão, esse processo saúde-doença em que estamos inseridos, não é? Então, o COFEM e o sistema COFEM, conselhos regionais, ele tem, sim, se preocupado muito com esse trabalho, essa divulgação maior das práticas integrativas. Isso aconteceu na própria Conferência Nacional de Saúde, onde tinha um espaço específico criado, elaborado, organizado pelo sistema COFEM e conselhos regionais. Todo ano, quando acontece o Congresso dos Conselhos Brasileiros, do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, existe um espaço específico para esses colegas nessas diferentes práticas, não é? De maneira a gente divulgar, que as pessoas experimentem experimentem essa possibilidade, não é? E que a gente possa ganhar esse espaço. Eu vejo essa questão da rede como a grande maneira, talvez, olha, me atrevo a dizer, talvez a única maneira da gente consolidar realmente o bom corporativismo, não é? E a questão de consolidar o nosso assistir, né? Essa questão também voltada, desencadeada pela pandemia, e ela trouxe para nós o programa Enfermagem Solidária, onde o acolhimento é via saúde mental, e quando os senhores trazem para nós o Revira Saúde, puxa, agora vocês estão falando de um acolhimento via as práticas integrativas. Então, é importantíssimo que a categoria compreenda, saiba. Quando perguntam para nós o que o Conselho faz por nós, o que uma associação, uma sociedade faz por nós, o que o sindicato faz por nós, né? Aqui caberia um outro seminário, uma outra live, com certeza. Eu diria, nesse momento, observem essa preocupação que nós temos com o nosso trabalhador, com os nossos inscritos, no que diz respeito à questão da saúde mental, né, que com certeza afeta a todos nós, não precisamos estar na área de saúde, basta a gente ser um cidadão hoje em distanciamento social para a gente poder sofrer o fato de não poder abraçar, de não conversar, de não jantar fora, seja lá o que for, não é? A questão da enfermagem solidária veio para esse tipo de acolhimento em saúde mental. Era uma pergunta que eu queria fazer, Adriano, a professora Rosália, se tem horário específico, porque, por exemplo, na enfermagem solidária são 24 horas de atendimento, né? E eu também queria saber, aí é uma pergunta minha, se tem horário, se também é nas 24 horas que as práticas integrativas são oferecidas. Mas vejo a telesaúde
telesaúde, telemedicina, teleenfermagem, devidamente regulamentada também pelo COFEM nesse período de pandemia, verdade. Ele redigiu a resolução voltada para o período da pandemia, mas penso que é algo que só vai ampliar, né? No pós-pandemia também é uma ferramenta que veio para ficar, não é? Então, é de uma importância o que os senhores estão trazendo. Eu não tinha noção de 90 profissionais para fazer frente a essas PICs por meio dessa rede, mais de 203 atendimentos, né? Então, é de uma riqueza, é de uma importância, né? Para que a categoria saiba que nós estamos voltados a ela, né? Talvez, é verdade, nem sempre de forma imediata como a gente gostaria. Estão aí as nossas lutas que datam mais de 2 décadas, não é? E com todo o respeito, tenho dito em qualquer lugar que eu vou, principalmente nas esferas de parlamentares, no caso, deputados estaduais e vereadores, tem uma audiência no dia 24, invisíveis, mesmo na própria pandemia. Está aí a pandemia, não conseguimos os 40% de insalubridade, não conseguimos o número adequado de profissionais, inclusive para substituir os adoentados, os afastados por idade ou por comorbidade. Então, que tipo de reconhecimento social essa categoria que carrega o Sistema Único de Saúde realmente tem nas nossas autoridades, né? E o próprio presidente da República acabou de não homologar a questão da Covid como uma doença no trabalho, né? Porque eu vou acabar adquirindo essa maior carga viral no meu trabalho, não tenho dúvida disso, né? E quando um chefe maior da nação não reconhece essa situação, fica difícil imaginar que o pequeno município, né, ou o Estado reconheça isso como, inclusive como legislação, né, que as nossas lutas buscam isso. Estão lá há 20 anos, a questão das 30 horas está lá desde 96 que eu acompanho, e nos últimos 10 anos está na gaveta pegando pó, especificamente no Congresso Nacional. Não é diferente para a questão do piso salarial, etc, etc. Então, a pandemia simplesmente, mais uma vez, colocou na vitrine as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E nós, apesar das dificuldades maiores, como organização, eu estou falando, tanto como autarquia, sindicato, associações e sociedade, estamos buscando acolher realmente esse nosso trabalhador, coisa que o empregador devia fazer, não tenho dúvida disso. Também cabe ao empregador, não é? Mas já que, infelizmente, principalmente na rede particular, isso não acontece, não é? Nós, organizações, estamos aqui juntos, oferecendo os senhores, nesse momento, as PICs, não é? E nós, a nível de conselho, a questão específica da saúde mental. Então, professora Adriana, eu pergunto se tem horário, né? Porque agora eu fiquei na dúvida. E aí eu passo para as considerações finais, se for possível. O professor Adriano, já que eu cutuquei ele com relação ao horário, e na sequência, a professora Adriana, e para fazer o fecho final, professora Rosália, a senhora, que eu tive o prazer de conhecer por meio de um WhatsApp, né? Uma primeira cutucadinha, e ficou para sempre, olha aí, ó. E estamos aqui juntas até hoje, né? Um prazer imenso. Por favor, Adriana. Ok, obrigado. Bom, não há horário. Na verdade, os profissionais, quando eles entram lá, eles agendam como profissional. Então, o público entra e ele vai agendar de acordo com a disponibilidade. E aí, são várias as formas desse teleatendimento. Pode ser por WhatsApp, pode ser por Instagram, pode ser por Facebook, pode ser por telefone. Então, de acordo com o que o profissional, de acordo com cada PIC, uma das PICs, o profissional que vai aplicar a PIC, ele tem uma preferência ou ele tem uma predisposição a estar oferecendo o trabalho dele. Por exemplo, no meu caso, é importante que eu esteja vendo o meu cliente. Então, normalmente eu faço até por ligação de WhatsApp. Então, pode ser por uma teleconferência, pode ser por uma reunião de Meet, de Zoom, mas desde que eu esteja vendo e ouvindo ele.
porque eu vou dar algumas sugestões, no caso da hipnose, da hipnoterapia, eu vou trabalhar com sugestões. Então, eu preciso estar vendo a reação fisiológica dele e a reação motora dele durante o processo. Então, isso auxilia bastante. Então, por exemplo, já por telefone, não daria para que eu fizesse o mesmo trabalho sem estar vendo a reação da pessoa. E aí a pessoa vai entrar em contato comigo, eu vou passar o horário que eu tenho disponível. Por exemplo, como é um projeto de extensão, então eu posso utilizar o meu tempo da universidade para oferecer esse projeto, inclusive porque alunos meus podem estar entrando em contato e agendando comigo ou com outros dos outros profissionais as PICs. Então, é feito um pré-agendamento, você agenda como se fosse uma consulta com um profissional normal. Então, o importante é o cuidado que é oferecido, né, por cada um dos profissionais com relação à PIC. E, no meu caso, eu utilizo, como falo, nossa, mas hipnose, as pessoas têm um medo ainda com relação à hipnose. Por quê? O que eles conhecem? Eles conhecem o que passa no Netflix, eles conhecem o que passa no cinema, e eles conhecem o que as pessoas falam. E muitas vezes o que as pessoas falam está totalmente distorcido. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo toda a base da saúde mental para me fazer o meu atendimento de hipnoterapia. Eu utilizo a comunicação terapêutica, que é uma ciência que foi desenvolvida onde? Na saúde mental. Eu utilizo o relacionamento interpessoal, que foi aprofundado nas teorias de enfermagem. Então, eu não desvinculo a questão da enfermagem para o meu atendimento nas PICs, por meio da hipnoterapia. Então, sempre eu reforço com isso. E é isso que vai fazer a diferença. É você ter um conteúdo, você ter uma teoria que respalda o seu trabalho para que ele seja mais efetivo. E aí foi falado aqui em ressignificar. Ressignificar ou reprogramar é o que faz... normalmente, várias das PICs faz com que você tenha uma compreensão diferente daquela que você já teve diante de uma realidade. E o que a hipnose faz? A hipnose, normalmente você lá, o seu copo encheu, mas você teve um evento causador que foi causado lá, normalmente na sua infância, até quando você tem 4, 5, 6 anos de idade. Você teve algo que teve um forte impacto emocional que gerou uma forma da sua mente interpretar aquela situação. E o que a hipnose faz? Faz com que você reviva aquela mesma emoção e você veja com seus olhos que você tem hoje. Ou seja, você interpreta aquela cena, aquela situação de uma forma diferente. Ou seja, você não faz nada de extraordinário. Você entende verdadeiramente o que você viu lá quando você não tinha cognição, quando você não tinha uma mente já desenvolvida para interpretar aquela relação, aquele fato. Então você ressignifica aquilo. E aí a minha esposa me chamou a atenção, a Sheila, também professora, ela está entrando nos projetos comigo das PICs, ela me atentou, porque para mim aqui está aparecendo você, mas eu havia entrado com o meu nome, e ela me alertou, está aqui, ó, seu nome está aqui como reprogramar-se. E aí eu falei, poxa, reprogramar-se é o quê? É o nome da minha empresa. E aí eu disse que ressignificar ou reprogramar-se é o que a hipnose, os vários PICs fazem. Então eu fui lá e patenteei esse nome. Então é um nome que é meu, que está patenteado, é o reprogramar-se. Então chama atenção também para a parte do empreendedorismo. Correto. Porque muitas vezes você vai lá, você cria uma empresa, você faz algo, ou você diz uma frase e você não faz o copywriting dessa frase, então ela não é sua. Outras pessoas podem vir e pegar o seu conhecimento. Eu tenho certeza que se a enfermagem lá há décadas atrás tivesse patenteado o seu conhecimento, tivesse feito copywriting, várias outras profissões hoje não usariam do conhecimento que foi totalmente desenvolvido pela enfermagem. E que elas se apropriaram desse conhecimento como se fossem delas. Por quê? Porque isso é uma empresa também, isso é um conhecimento. E você simplesmente só publicar juridicamente um artigo não tem o mesmo peso de você fazer o copywriting dele. Correto. Então, tem uma outra vertente. Então, por exemplo, antes de eu usar um nome, antes de eu dizer, olha, eu tenho um protocolo a reprogramar-se, eu fui lá e patenteei. Porque se alguém utilizar isso, eu falo, não, isso é meu. Correto. Então, não foi essa pessoa que criou. Então, é isso, você tem que estar atento a isso também. A essa parte de, olha, tá, eu vou ser um profissional, vou abrir meu consultório, mas o que eu preciso fazer? Então, essa parte jurídica, essa parte legal que você faz. Então, para encerrar, ressaltar a importância do ensino
da pesquisa e da extensão, que é o que vai fazer a diferença. E esses projetos todos de cada um de nós, que trabalhamos aí, como muito bem disse a professora Adriana, as tecnologias leves, que é o quê? É relação, comunicação terapêutica, que é o que eu disse que a gente trabalha. Então, isso são tecnologias leves. E as pessoas têm ideia de tecnologia. Isso que a gente está fazendo aqui é usar o computador, é usar a internet, é usar um smartphone como tecnologia. Isso é tecnologia também, mas é uma tecnologia dura. E a enfermagem é a ciência que mais bem conhece da tecnologia leve, a interação, a comunicação. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem para a enfermagem. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, professor Adriano. Professora Adriana. Então, pessoal, aproveitar para agradecer mais uma vez, né? Agradecer a presença dos colegas aqui que eu pude, né, ter o prazer de compartilhar. Agradecer, Simone, também pela iniciativa de ter conectado os 3 estados, assim. Eu sei que é muito por conta da rede, né? Mas foi uma ideia muito boa, já mostra a tentativa de rede, né? Para além da rede colaborativa ali, já o pensamento em rede também. Lembrar que o Corém, né, COFEM, tem um espaço e teve, acho que, uma resolução que traz, né, o incentivo ao reconhecimento da formação do enfermeiro em práticas integrativas. Isso poucas pessoas sabem. Eu também não sabia, fui saber quando orientei um TCC e uma estudante veio para mim e disse: professora, a senhora sabia disso? Eu disse: não, querida, estou sabendo contigo. Isso tem algum tempo, e eu sou bem sincera em dizer isso. Eu disse: nossa, então a gente precisa, né, se voltar para os nossos órgãos mesmo, representativos, os nossos colegas. Por quê? Porque as práticas integrativas, elas vêm também muito no enfoque multidisciplinar, né? Ela já nasceu com a equipe. Acho que é uma das políticas e uma das práticas em saúde que a gente não precisa forçar para que ela ocorra em equipe. Ela já nasceu ocorrendo em equipe. Então, agora, talvez fosse um movimento inverso, né? Da enfermagem conseguir se ver de uma forma mais, digamos, nítida nesse espaço de PICS, né? Enfermeiro como um terapeuta, né? Em práticas integrativas. Dizer também que reforçar, né, o que eu já havia falado antes, desse trabalho que surgiu, então, por conta da pandemia e que se reforça cada vez mais, que eu também acredito que não vai cessar, né, num pós-pandemia, após a vacina. Eu acho que isso é uma tecnologia também, pode ter o uso de tecnologias duras, mas, né, como o Adriano mesmo reforçou, é uma tecnologia leve, uma tecnologia cuidativa, é uma tecnologia que, mesmo sendo muitas vezes enviada à distância, ela tem todo o calor e todo o carinho necessário para atender os trabalhadores que necessitam e que estão em sofrimento mental, assim como, né, vários atores sociais. Deixar o meu relato também de que esse trabalho das terapias, ele feito à distância, seja com as trocas através de WhatsApp, ele funciona muito. Eu mesma tenho sido paciente deste formato, então eu posso aqui, né, trazer esse relato de que para mim tem sido transformador e tem sido assim um porto seguro nesse momento de pandemia, poder ser cuidada também por um colega terapeuta à distância, e o quanto isso ajuda imensamente nesse período de pandemia, né? E só reforçar aqui que a enfermagem tem muito para crescer nessa área e que a gente já consegue aqui também ter todos esses relatos de quanto ela está tendo sucesso já nesse momento, né? Então é isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, obrigada. Importantíssimo, nossa, de ouvir o relato de uma vivência não muito fácil, né, professor Adriano, seja uma questão de depressão, a professora Adriana dizendo que faz uso dessa tecnologia
não é? E que isso tem sido transformador para ti. Então, relatos de experiência própria, não é? Não é só na casa dos outros que acontece, né? Essas dificuldades nós também enfrentamos e não são poucas, não é? Então, obrigada por dividir isso com a gente. Muito obrigada, professores. Professora Rosália, por favor. Bom, o que eu queria deixar de mensagem para os colegas que estão nos assistindo, primeiramente, que nós estamos agora nesse movimento para fazer uma união de forças. E não é por acaso que nós estamos aqui hoje, não é por acaso que os nossos laboratórios, o meu laboratório, o laboratório da URGS e o das demais colegas da UFPA, enfim, se uniram para que a gente pudesse fazer um trabalho potente. E nós, enquanto grupo de pesquisadores, né, e eu acho que esse é o verdadeiro sentido da academia, em que a gente possa gerar impacto na sociedade. Então, os nossos laboratórios se uniram e nós conseguimos capilarizar pesquisa, ensino, pesquisa e extensão nos 3 estados. Começamos com o Sulpix, tu lembra bem, Simone? Foi. Que eu fiz esse primeiro movimento no Sulpix, consegui fazer essa aproximação dos 3 estados. E com muita força de diálogo, né? E com esse compromisso que eu digo de que nós podemos estar juntos, trabalhando junto com um propósito, com o nosso único propósito, que é o cuidar, e realmente poder fazer um olhar diferenciado sobre esse cuidar com ciência, com sabedoria e principalmente, acima de tudo, com a questão da humanização. E que a gente possa, como eu falei no início, a questão do ressignificado, que a gente possa realmente se transformar nesse movimento. A pandemia está aí, está posta, né? Já tem, o Leandro Carnal fala que nós já estamos no movimento de pós-pandemia. E realmente nós estamos aprendendo a viver diferente, a enxergar as coisas diferente. E nós, enquanto professores, está aqui o professor Adriano e a professora Adriana, eu digo que os dois, Adriano e Adriana, estão virando dupla sertaneja, né? A gente brincou antes. Mas é verdade, nós estamos num grande movimento e nós, como professores, nós temos esse compromisso de capilarizar ciência. E nós conseguimos fazer isso unificando 6 instituições, para fazer a rede Revira funcionar, a rede colaborativa funcionar e poder dar esse atendimento aos colegas. Estamos aqui para estender a mão aos colegas, estamos aqui para, mesmo que virtual, estender a mão. E, de novo, eu volto a dizer, temos que unir forças, temos que potencializar o trabalho da enfermagem. A enfermagem, ela só se reconhece no movimento corporativo, sim, e por que não dizer? Estamos num movimento forte de unir forças e de mostrar que a enfermagem, ela sempre teve o seu lugar. Ela está agora conquistando mais ainda espaço, porque ela está mostrando a ciência, ela está mostrando o que tem de mais lindo no humano. E nós conseguimos fazer isso. E, de novo, não é fácil trabalhar numa grande rede. E quando nós fizemos, o Labese fez esse movimento para Santa Catarina e Paraná, nós já estamos Labese, Santa Catarina, Labese e Paraná, né? Trazendo e incorporando vários colegas, integrando colegas para um discurso único. Precisamos mostrar o nosso trabalho, precisamos trabalhar com ciência e precisamos mostrar que as práticas integrativas, elas já estão há muitos anos, muitas são milenares, né, como a medicina tradicional chinesa, milenar, e deu certo. E por que não aqui no Brasil a gente não possa fazer um movimento mais potente ainda de fazer, como eu falei, um cuidado efetivamente integral e que ele possa atender tanto o biológico quanto o social e quanto o aspecto psicológico e espiritual. Afinal, vivemos para quê? Como podemos viver e como nós podemos trabalhar saúde? Nós aprendemos a lidar com a doença, mas nós temos que falar em saúde, acima de tudo. Então, deixo o meu convite, entre no site do revira.com, peça o seu atendimento. Nós
nos organizamos enquanto grande rede, nós somos uma redinha com uma grande rede de colegas que se uniram para ajudar os demais colegas que estão nesse momento delicado. Muito obrigada por esse momento, obrigada, Adriana e o Adriano estão conosco no Labese, né? Além da rede colaborativa, fazem parte conosco do nosso Labese, e eu espero que daqui a pouquinho nós já vamos estar mostrando algumas evidências na nossa academia, né, enquanto a rede de pesquisadores, para que a gente possa potencializar os trabalhos da enfermagem. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Muito obrigada a cada um dos colegas. Em pleno setembro amarelo, né, que é a questão da saúde mental, né, que a gente se debruça, reforça, reflete, não é? Foi um momento extremamente estratégico, especial, o trazer para nós a questão de forças, unir forças. Eu acho que esse sempre foi o lema, não é? Mas perante a dificuldade que nós estamos vivenciando, perante esse combate todo, não tem como ser diferente, não é? Eu tenho dito, se a gente não se unir, a gente vai morrer na praia, não é? E não é isso que a gente quer. A gente quer mais viver, e viver com qualidade, não é? Junto aos nossos que amamos e aquele que nós assistimos e abraçamos essa profissão, que, como diz o professor Adriano, não é só com brilho no olhar, professor, para a gente poder dar conta desse recado, é só mantendo esse brilho no olhar, mesmo que seja buscando outras perspectivas, né, nessa assistência. Muito obrigada a cada um de vocês, um prazer imenso recebê-los e que esse seja um encontro de muitos, não é? E os colegas que estão nos assistindo, procurem, entrem, acessem, né, esse trabalho bárbaro que está sendo oferecido aos senhores e quiçá, um dia que seja oferecido realmente para todo o nosso Sistema Único de Saúde. Ok? Muito obrigada e uma boa noite a cada um dos colegas. Obrigada. Até.